Ela nasceu em Araçatuba e é inquieta desde muito cedo. Morou nos Estados Unidos, Canadá, Suécia, Rio de Janeiro e muitos outros lugares. E há anos desenvolve projetos sociais, inclusive na Índia. Ela é consultora de recursos humanos estratégicos. Sua família é daqui e ela passará um tempo entre nós. E eu acho muito bom que aproveitemos disso. Se dependesse de mim, ela não deixaria Araçatuba antes de implantar na cidade um projeto social como implanta mundo afora. Conversando com ela, eu concluí que nós precisaríamos de pelo menos um ano para implantar um bom projeto. Fica meu apelo para que políticos e empresários interessados por uma Araçatuba de fato melhor e para todos se mexam nesse sentido. Nós temos eleições agora, que o vencedor inclusive se interesse pelo trabalho dela, que tem me encantado pelo pouco contato que eu tive, ou quem sabe o próprio grupo Folha da Região. Olá, Leda. Namaste Narasimhaya. Pralada Lada Dayine. Hiranyakashipurvakshaha. Hiranyakashipurvakshaha. Shilatam kanakalaye. Shilatam kanakalaye. Ito nirsimha parato nirsimha. Ito nirsimha parato nirsimha. Yato yato yamitato nirsimha. Yato yato yamitato nirsimha. Bahe nirsimha ridhaye nirsimha. Ô, Leda, você disse que é inquieta desde muito cedo. Aos 3 anos e meio você decidiu o quê? Pular na piscina do Araçatuba Clube e iniciar uma carreira, digamos, como nadadora na época. E iniciou? Sim, por vários anos. Aí você falou que você não gostava muito do que eu não sei se era do status quo daqui, do que aprendia aqui, e eu sei que você considera que você nasceu quando você, aos 17 anos, fez um intercâmbio nos Estados Unidos, né, para os Estados Unidos. O que é que te desagradava aqui? O que é que naquela época você queria da vida? E por que é que você nasceu nos Estados Unidos aos 17 anos? Eu não sei se o termo correto seria gostar ou desgostar. Era uma coisa, naturalmente, desde muito cedo, como eu disse, que não era eu não tinha um conhecimento do que era aquela inquietação, exatamente. Sim. Então, não era uma crítica ou um julgamento da vida que eu tinha, mas era algo que eu estava descobrindo, porque, naturalmente, eu estava em desenvolvimento pessoal. A inquietação vinha do que eu observava ao meu redor, ou das conversas, ou das situações a que estava exposta socialmente, dentro da minha educação formal também, que me levava a um questionamento interno, como eu disse, desde muito cedo, e sempre mantive grupos muito pequenos de amizade, por ter uma fala interna sempre que me ocupava muito. Aí você sabia que aqui não era o seu lugar, digamos assim? Sim. Aos 17 anos, como intercambiária nos Estados Unidos, você nasce lá. Por que você usou essa expressão, eu nasci aos 17 anos nos Estados Unidos? Foi uma identificação com a estrutura de vida, não necessariamente os Estados Unidos. Não é uma paixão necessária por uma cultura, mas por uma estrutura de vida mais voltada a uma formação, como dizer, talvez mais individual do que tão obrigatoriamente social. Havia uma maior liberdade. Quando você voltou, você foi fazer tradução na Ibero-Americana e já trabalhava, acho que até para se ajudar na faculdade, na Dalquímica. Isso. É isso. Como é que foi esse período de São Paulo? Quase antes de voltar ao Brasil, eu já criei uma estratégia para que eu pudesse ficar já em São Paulo o mais rápido possível, já para iniciar o meu projeto de vida, e que eu sempre tive uma grande ansiedade com o tempo, que eu queria muito rapidamente, quanto mais cedo e mais... Você sempre teve uma grande ansiedade
com o tempo? Com o tempo, sim. Eu sempre, até hoje, eu quero poder, tem tanta coisa a fazer, e eu sempre quis já organizar, ter um plano para que eu pudesse executá-lo de imediato. E assim eu já fiz a minha pesquisa, sabia que teria o vestibular na Ibero-Americano na época, voltado às línguas, porque sempre foi uma paixão. E ao chegar, desembarcar, eu já prestei o vestibular e passei no vestibular. São Paulo era um lugar onde você, naquela época, teria nascido? Em outras perguntas, São Paulo, para você, ia mais ao encontro do que você queria da vida, que era Araçatuba? Sem dúvida. Sem dúvida. No dia seguinte, a sua formatura, você vai morar na Suíça. Isso. Por quê? A minha grande paixão e maior identificação, aí já com uma certa experiência de vida, com a estrutura versus cultura, de fato, que é a Europa, na minha concepção, eu sempre queria ter a experiência na Europa também. Como é isso de novo? Fala o que é a Europa na sua concepção? Ela tem história e cultura real. Então, essa união de dois fundamentais fatores para o desenvolvimento pessoal que sempre me acompanhou, para mim, a Europa respondia mais ao que eu vim agregando ao longo dessa experiência de vida. Aí você foi trabalhar na Suíça em quê? Eu tinha uma amiga que morava lá, porque eu consegui uma bolsa para estudar na Áustria. E uma amiga que estava na Suíça na época falou, venha antes, porque ela trabalhava em uma loja normal, tinha um dono de uma fábrica de relógios e que precisavam de pessoas. Ela falou, venha, porque aí você ganha tempo e aí em outubro eu me apresentaria a Klesheim, que é na Áustria, em Salzburg. Mas na Suíça, você ganharia muito menos que ganhava na Dow Química no Brasil, não ganharia? Sem dúvida Sem nenhuma. dúvida. Mas você disse uma coisa para a entrevista que eu quero ler, que eu adorei. Era assim, eu ganhava bem na Dow Química, mas não queria nenhum compromisso que me dissesse o que fazer da minha vida. Sim. Foi isso. Aí você abre mão de um bom salário, porque você não quer nada que a obrigue a fazer o que esse algo quer que você faça da sua vida. É assim até hoje? É assim até hoje. Eu acho que quanto mais a gente se escuta e, de fato, se conhece, a gente adquire uma autoconfiança. E ela sempre me acompanhou a vida inteira. Não foi a primeira vez que eu abri mão de um alto salário na minha vida. Não foi. E não será a última, Não né? será a última. Você imigrou para o Canadá, e o Canadá não tem a cultura da Suíça. Mas você disse que você fez isso com estratégia e experiência. Por que você abriu mão da Suíça, que tinha toda a cultura de que você queria? Porque eu tinha já um plano fechado, digamos, porque eu consegui a bolsa para estudar na Áustria. E por uma situação, essa bolsa me foi tirada. Injustamente, uma eu longa conheço a história. E, contudo, fiz grandes amigos que me permitiu ficar um ano na Europa. Então, entre Suíça, Áustria e Bélgica. E eu trabalhei no Partido Liberal Austríaco em Viena. E então me permitiu ficar um tempo, mas eu sempre controlando muito as minhas poupanças para que eu pudesse continuar galgando os planos que eu tinha. Isso que você chama de estratégia e experiência. Isso, né? também. Mas eu quero saber por que você foi para o Canadá. Queria, de fato, trabalhar na minha área. Que na época eu era treinadora. Treinadora iniciei, de quê? De pessoal, dentro do ambiente de trabalho. Eu comecei com uma secretária bilíngue, na época que a Dow fez a triagem ainda na Ibero-Americana. E com a minha fome de aprendizado, eu era sempre exposta a muito treinamento para replicar as minhas, então, colegas na época. E com isso, eu sempre trabalhei com americanos que diziam que eles acreditavam que eu tinha um perfil que seria necessário no próprio país de origem deles, ou Estados Unidos ou Canadá. Ou Canadá. E você me disse assim, não sejamos românticos e inocentes. Os canadenses precisam do imigrante para manter o cidadão canadense. Sim. Precisaram muito de você? Eu acredito que sim, porque o Canadá tinha reaberto a imigração depois de muitos anos fechado, isso foi em 87, perdão. E eu soube que estava sendo reaberta a imigração e fui literalmente a primeira a pegar esse formulário.
Então, eu não acredito que seja só uma questão do Canadá. Todos os países que dependem muito de uma população imigratória, ela naturalmente precisa de pessoas ativas para manterem os impostos serem pagos e manter uma sociedade. 4 países que precisam. Canadá, Estados Unidos. Europa é muito diferente, é uma estrutura bem diferente. Existe algum país nos Estados Unidos, na Europa, que dependa de imigrantes, na sua opinião? Hoje vários, né? Então cite 2 bons para as pessoas irem. Mas por isso que eu disse que existe uma dificuldade, porque a Europa não permite a imigração, ela não abre a imigração. Existe um pacto entre os países, por exemplo, Commonwealth, que é Canadá, Austrália e a Inglaterra, que existem outros situações que te permitem imigrar, mas se você tem aquele vínculo dentro desses países. Você não então, vai não recomendar existe uma 2, imigração. Então. Mais 2. Eu não tenho como, porque, na verdade, não existe a imigração formal para nenhum país europeu. A reputação do brasileiro é cada vez melhor lá fora, você me disse isso. Sim. É por quê, hein? Desde o governo Sarney e a situação Collor, o brasileiro adquiriu uma experiência e uma flexibilidade em operar dentro do mercado financeiro que país nenhum passou por tal situação, que eu, de novo, não posso dizer mais detalhes, porque eu não vivi isso, mas, naturalmente, li muito a respeito, assim como o mundo inteiro. Então, essa vivência ao que o país foi exposto e os seus profissionais trouxeram uma vivência que livro nenhum ou Harvard alguma vai conseguir transferir. Você morou 5 anos no Rio de Janeiro a partir do ano 2000. E você me contou na pré-entrevista, eu cheguei ontem do Rio e você morou na Urca. Isso. E eu fiz questão de almoçar na Urca, porque a gente ia ter essa entrevista, queria sentir onde é que você tinha morado. O que você fez? Como é que foi morar esse tempo no Rio? Foram 5 anos que eu me apaixonei pelo Brasil pela primeira vez. Eu tive o privilégio de, naturalmente... Só um pouquinho. Você nasceu aos 17 nos Estados Unidos. Se apaixonou pelo Brasil com que idade? Com 40 anos. 40 anos, vai, continue então. E quando eu comuniquei a Towers Perrin, hoje Towers & Watson, que eu trabalhei com eles 13 anos, Canadá e Brasil, que eu precisaria voltar ao país pela mesma situação que me traz sempre hoje. Minha família, naturalmente, é o meu foco, né? E então eu precisava estar aqui em casa. Minha mãe acabou falecendo naquela ocasião. Eu... Fez o que no Rio? A empresa não aceitou minha demissão e me ofereceu uma posição no Rio de Janeiro. Eu era administradora e gerente de recursos humanos da operação da Towers no Rio de Janeiro. O resultado do meu trabalho me levou a trabalhar na Suécia, pela Ericsson. Fui levar um benchmark. O que é um benchmark? Um benchmark é um programa que você... um plano... seja estratégia ou de negócio, ou de pessoas, ou de mudança de cultura interna, que por eles provar um resultado de excelência, ele se torna um benchmark. Socialmente, por exemplo, você é capaz de desenvolver aqui, hoje em Araçatuba, um benchmark que já deu certo na Índia, no México e em outros lugares, é isso? Um projeto social? Poderia ser isso, Poderia ser isso. Foi bom morar na Suécia? Foi muito bom. Muito bom. Todo lugar é sempre muito interessante. É? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque onde vai o ferro, vai a ferrugem. E onde vai a pérola, né? É bem assim. Você me diz, produtivo é quem está feliz. E parece-me que eu leio que é o contrário. Por exemplo, uma pessoa apaixonada está super feliz, né? Mas aí é só tati-bitati, olho no olho, aquela coisa, e a pessoa produz pouco, porque ela está feliz, ela não quer sair daquele estado. Inclusive, eu acho que o provérbio em inglês que ostra feliz não cria pérola. Realmente... o feliz é mais produtivo que o infeliz? Pegando o gancho de que você usou quando se está apaixonado, eu não estou falando de uma felicidade efêmera, quer dizer, um dia eu estou e por algum outro motivo externo eu deixo de estar. Então nós estamos falando de uma felicidade consciente, de uma felicidade madura, a qual você, voltando também à questão do autoconhecimento, esse profissional feliz, nós estamos dizendo de
uma pessoa que sabe o que quer, ela não está ameaçada a perder o seu emprego porque ela se coloca com segurança em relação ao que ela sabe da sua capacidade de entrega e tem uma operação madura para também ouvir. Questão de opinião, volta já.